Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero aqui falar um pouco sobre oração, né? Eu estava ali me lembrando um pouco desse assunto, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, eu tô bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta. Oro também pelos meus seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana Oficial. É tudo minúsculo. Raquel Mariana Oficial. Sabe que alguns dias passados aqui no canal eu havia falado sobre alguns perigos, né, do jejum. E hoje eu estava aqui me lembrando sobre alguns perigos da oração, né? Existe isso, irmã Raquel, mas oração não é uma coisa boa. Oração é uma coisa, assim, excelente, amada igreja. A oração, ela é algo muito benéfico para a nossa vida, mas existem alguns cuidados e até mesmo perigos para você que ora, para você que intercede, para você que talvez não tenha o conhecimento, né? Sabe que a oração, ela tem muitos benefícios, né? E para que nós venhamos a orar por uma pessoa, é necessário, irmãs, você ter legalidade no mundo espiritual. Mas Raquel, o que é legalidade? Legalidade é você ter abertura, permissão, porque nós vivemos nesse plano físico, mas existe também um mundo espiritual. Não é bom, não é bom você orar por uma pessoa ou alguém que não tenha te dado abertura ou legalidade para orar. Eu vou simplificar. Não é bom você orar por uma pessoa que no mundo espiritual você não tenha permissão, legalidade, autorização para estar orando por essa pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que vem e te pede oração, mas aquela pessoa me pede oração, eu vou orar por essa pessoa, como eu oro aqui pelos inscritos aqui do canal. A pessoa pede oração, deixa pedido de oração. O que está acontecendo isso no mundo espiritual? A pessoa está dando legalidade, está dando abertura para que eu ore. Consequentemente, não vai ter problema nenhum para mim. Irmã Raquel, no mundo espiritual não vai ter problema nenhum para mim. Mas, irmã Raquel, e se a pessoa não é a pessoa que pede, mas é um outro, um familiar? Também é a mesma coisa. A pessoa que é um familiar, uma mãe pede por um filho, tudo bem, você pode orar. Uma esposa que pede pelo marido, tudo bem, você pode orar. Por quê? Porque ali existe uma aliança. Além da aliança material no mundo físico, existe aliança no mundo espiritual. Então, aquela pessoa que é o cônjuge está dando uma legalidade, uma abertura no mundo espiritual para que você entre em oração e batalhe e guerreie por aquela pessoa. E os espíritos ruins que estão lá vão ter que bater em retirada em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Então, para orar por uma pessoa, irmãs e irmãos, nós precisamos ter legalidade no mundo espiritual, permissão para orar, né? Não sair por aí orando indiscriminadamente. Você pode orar por você, né? Você pode orar pela sua família, você pode orar pelo seu pastor, se ele pedir oração. Agora, irmãs e irmãos, é muito perigoso você fazer principalmente certos tipos de orações de amarração, de expulsões, irmãs, e a pessoa não quer. E a pessoa ainda fala assim, eu não quero que ore por mim, não. Tem isso, irmã Raquel? Tem.
Existem casos também, e agora eu vou entrar mais a fundo, que Deus não quer que nós venhamos a orar por uma determinada pessoa. Porque às vezes é um tratamento de Deus na vida daquela pessoa. E Deus, ele trata. Deus, ele sabe trabalhar no material humano. E existem determinadas situações que Deus vai falar assim: ai de ti se você pedir misericórdia, porque vou eu tratar com este, com aquela. E a palavra do Senhor diz, Jeremias, ele vai orar pelo povo, e Deus vai falar algumas vezes para Jeremias, depois você vai lá, Jeremias 7, Jeremias 14, por diversas vezes Deus vai falar para Jeremias: Jeremias, não oreis por este povo. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Tá lá na Bíblia. Deus vai falar para o profeta, ó, não oreis por este povo. Tem situações, causas. Então, ó, é necessário percepção espiritual, é necessário até essa legalidade. Se uma pessoa tá com espírito maligno, isso aí já é outra coisa. É uma outra pessoa vem, te chama, né, para você ir lá. Eu já tive um caso de eu estar aqui em casa e da vizinha me chamar aqui, que lá na casa dela, a mãe dela tava passando essa situação de incorporada. Eu fui lá, né? Fui lá. Mas a vizinha, né, pediu oração pela mãe, pela parente. Aí ela deu abertura, ela deu legalidade. Por isso, irmãs, que o homem e a mulher de Deus precisa estar em oração e consagração. Você não se intrometer em algo que, irmãs, em algo que você não é chamado. Você está arrumando problema para si mesmo. Vamos supor, se perto da sua casa tem um centro lá de Umbanda e Candomblé, deixa o povo para lá. Deixa o povo para lá. Você ora pela sua casa, ora pela sua vizinhança, mas não tem que ficar entrando em coisas que você não foi chamado e nem chamada. Vocês estão me entendendo, irmãs? Não, irmã Raquel, eu vou fazer um propósito que esse centro vai fechar. A pessoa arruma problema para si. Por isso que o homem e a mulher de Deus, ele e ela tem que estar, irmãs, em consagração. Porque o diabo, ele também nos conhece. Oração e consagração e guardar o nosso coração. Eu me lembro de uma passagem que está no livro de Atos. Vamos para a palavra, né? A Bíblia diz que os filhos de Seva foram lá, ficaram observando Paulo, Pedro. Ficaram assim observando, irmã Raquel, ficaram assim observando. Ainda botaram até a mão assim. Só olhando, ó, observando. A Bíblia diz que apareceu um outro demônio lá, né? E ali, ó, olha a palavra. Olha a palavra. Ele vai falar assim, né? Os filhos de Seva, que não tinha nada com Deus, que não temia a Deus, vão falar assim: esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. O que os demônios vão falar? Ó, Jesus eu sei quem é. Paulo também eu sei quem é. E tu, quem és?
Irmãs, e a Bíblia diz que aqueles demônios deram ali uma coça, uma surra, melhor dizendo, né? Deram uma surra, bateram, espancaram, né? Melhor dizendo, né? Então, é necessário sempre estar procurando reparar as brechas. Uma vez eu estava lá na casa de oração, lá na igreja tem uma casa de oração lá. Aí, estava nos 40 dias de oração lá, né? Aí uma pastora, nós entramos nesse assunto de oração, e a pastora estava contando uma experiência, né? Que tinha uma pessoa, eu não sei se você acredita nisso que eu tô falando, ou se não acredita. Coloca aqui embaixo nos comentários. A pastora estava falando que ela estava assim num determinado lugar, numa praça. Tava ela, o marido, e tinha também um amigo do marido. Do outro lado da rua, tinha um morador de rua todo sujo, mas esse morador estava endemoniado lá. A pessoa, o homem que estava aqui conversando com ela, com o marido dela, que também era um servo de Deus, irmãs, sem legalidade nenhuma, sem autorização nenhuma. Se a pessoa te chamasse, né? Mas não, a pessoa estava para lá. Mas o homem que estava lá, o servo do Senhor, conversando com ela e o marido dela, falou assim, ó, eu vou lá que eu vou expulsar. Olha só. E outra coisa, irmãs, nunca vá na força do teu braço, nunca vá na dependência de si próprio, mas vai na força de Deus. Porque o ser humano é fraco, é falho. Aí, amada igreja, o homem lá, né, o servo lá, falou assim, eu sei o que é isso. Eu tenho experiência com isso, assim mesmo, irmãs. Irmãs, atravessou a rua, foi lá, passou uma vergonha. Passou vergonha, irmã Raquel? Passou uma vergonha, um vexame. E todos viram. Então, assim, é necessário ter muito cuidado para não entrar em situações, primeiro, no qual não foi chamado, não tem legalidade. Irmãs, isso é muito sério, o poder da oração, que os discípulos falaram para Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Então, isso é muito sério, essa questão da oração, amada igreja. Tá igual a história do pastor, né? Um líder. Foi lá, pegou óleo ungido e jogou lá no centro de Umbanda lá. Eu falei, mas por que tu fez isso? Não, eu fiz isso para queimar o demônio. Mas isso não tá na palavra não, amada igreja. Isso não tá na palavra não. Então, ó, em nome de Jesus. Mas Raquel, tu perguntou isso para ele? Perguntei. O que tu fez? Não, eu fui. Joguei lá na porta, irmãs. Tá procurando problema. Tá procurando problema. Então, eu espero assim que o Senhor nos dê entendimento. E isso tá mesmo na palavra. Deus já falar para Jeremias, não oreis por esse povo. Tem situações que às vezes é para orar e situações que às vezes não é para orar. Tem que se calar. Porque às vezes é um tratamento de Deus na vida daquela pessoa. Deus abençoe, paz.